A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje vamos referenciar aqui, a passagem do Internacional Lagiano para a Série A do Campeonato Catarinense. Um momento importante para todos nós lagianos, porque o Internacional faz parte da história da cidade, é uma equipe de tradição muito grande e tem uma torcida enorme também em Santa Catarina e em Lages. Não tenho dúvida nenhuma que todos os aficionados aqui do esporte gostam, de assistir os jogos do Internacional. Haja visto que, salvo o melhor juízo, é o time de maior média de público que teve nessa Série B. Estamos aqui hoje com o Amarildo Volpato, um dos melhores, digamos assim, setoristas, não. Também. Obrigado, Marcelo. Não é mais setorista, O Amarildo já é um jornalista do esporte, enfim, além de fazer outras matérias também, mas ele tem um esporte na sua essência. E ele acompanhou a trajetória do Internacional aí na Série B desde o seu início, e a gente vai conversar com ele para saber, inclusive, detalhes desses encaminhamentos. Começou com o Nazareno foi embora, montou o time, até hoje eu não sei por que o Nazareno foi embora. Me disseram que recebeu uma proposta do Tubarão, mas enfim, vamos conversar aqui com o Amarildo, que ele sabe todos esses detalhes. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Marcelo, que bom, a gente agradece o convite mais uma vez. Você lembrou bem, a última vez que eu estive aqui foi quando o Nazareno estava conosco, ele chegou, na verdade o Nazareno veio para Lages ali, final de fevereiro, Em janeiro ele já vinha em Lages, onde começou a montar a estrutura junto com o Cris, o presidente do Inter, e ali as coisas foram evoluindo, até a montagem do grupo, substituições, saídas, enfim, o Internacional foi se ajustando. Até porque o regulamento favorecia, Marcelo? Eram 9 equipes, classificavam 8. Sim, no primeiro momento sim. Então eu imagino até que a estratégia, os torcedores reclamavam, porque a primeira fase do Inter foi muito delicada, foi ruim, assustou o torcedor. Pois é, tanto que não se classificou, assim, os mandos de campo, ele sempre teve que decidir fora, O objetivo era ficar entre os 4 primeiros, ficou em 5º, então sempre mandando o último jogo fora de casa. Mas aí o torcedor reclamava, o torcedor cobrava, mas eu acho que a estratégia do presidente, ele não estava tão errado assim, porque ele acabou tendo uma economia. A gente sabe que o apoio sempre é restrito, Então, porque esse ano ele que bancou. Agora no final a gente teve apoios dos empresários que apareceram com propaganda na camisa e tal. Mas então o que ele fez? Ele foi montando, ajustando o time no decorrer do campeonato. Até para ter uma folha reduzida, Mas naquele primeiro momento que nós conversamos aqui, Amarildo, acho que uns 4 meses atrás, com o Nazareno, ele estava muito empolgado com a situação, ele entendia que as contratações eram razoáveis para a equipe do Internacional subir. Mas o que efetivamente aconteceu com o Nazareno ali? Porque a estrutura da equipe foi toda montada por ele, pelo que me parece, evidentemente, com o aporte financeiro do presidente, mas o Nazareno é que, pelo conhecimento que ele tinha, ele que montou praticamente essa equipe, O que aconteceu nessa caminhada ali? Houve algum entrever entre ele e o presidente? O que é? A gente não soube ao certo, porque as informações dentro do Inter, elas são... você tem que buscar muito, você tem que ser aquele setorista que você disse há pouco, Marcelo. Puta, mas eu tô antigo, eu falei setorista aí. Setorista, mas era, As rádios tinham setorista, As rádios do Rio Grande, do Rio de Janeiro, que a gente escutava aí, o Campeonato Carioca tinha. E para ver como as coisas mudaram, Cada rádio tinha, cada clube tinha. Tinha o seu... repórter ficava lá direto, acompanhando o treino de manhã, tarde e noite. Tinha aqueles grandes programas de esporte à noite, por 16 horas. Mas enfim, então as informações dentro do Inter é bastante difícil para você trazer a público, porque assim, você conversa, você sabe que tem tal informação e vai conversar com o presidente, ou conversar com o Nazareno, que era na época. Só, não, isso pode acontecer, mas espera um pouquinho, não vamos divulgar já porque pode comprometer. Então você também é companheiro, você também é parceiro, do clube, você quer o bem de Lages, quer o bem do clube.
Então sempre é truncado. Então ao todo, ao certo, a gente não sabe o motivo da saída do técnico Nazareno. Mas a gente sabe nas entrelinhas, nas entrevistas, que ele tinha ele cobrava um pouco do técnico do Evandro Guimarães. Ele queria estar mais presente. E aí eu não sei se isso foi prometido ou não, ou se tinha. Então o Nazareno, porque o Nazareno foi técnico de futebol, muito é a vida dele. E ele encerrou, ele não quer ser técnico de nenhum time, tanto é que não. Mas ele queria participar um pouco mais das decisões. Eu imagino que o desgaste começou por aí. E aí chegou o momento que ele recebeu a proposta. Porque o Nazareno tem uma ligação muito forte com Lages, com Tubarão e Tijucas, no esporte, assim, que é o berço dele, que é a base. E aí no Tubarão ele recebeu uma proposta para montar uma equipe. Porque o Atlético Tubarão vai disputar a Série C. Série C. Que inclusive eram 8 equipes, 2 não cumpriram com a federação, uma delas é o Próspera. Então tem 6 equipes lá e sobem 2. Então não está difícil para ir para a Série B o ano que vem. A C e o Nazareno está lá. Então... E ele, assim, naquele momento, pode ter descido, mas como ele que trouxe o treinador, de repente achou que ia comandar e não comandou do jeito que ele queria no campo, né? O Nazareno tinha também outros nomes na discussão da comissão técnica. O técnico hoje, quem bateu o martelo, quem trouxe, que é amigo pessoal, é o presidente Cristóvão Nunes. Certo. Inclusive o presidente já tinha tentado trazer o Evandro já em outras temporadas, e o Evandro tem uma ligação muito forte lá com o Nordeste, com o Salgueiro, com o Fluminense Piauí, enfim, ele estava para lá. Então agora, quando ele chegou em Lages, ele estava no Cacoalense, né, disputando um campeonato longe, lá para o norte. Então agora voltou, mas ele tem uma amizade, tanto é que recentemente o presidente do Inter deu uma entrevista à Rádio Clube dizendo o seguinte: o Evandro fica o tempo que ele quiser no comando do Inter. 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser morar em Lages, pode morar, porque vai ter emprego sempre. Então é uma relação forte de amizade. E a maioria dos atletas que formaram essa equipe disputavam campeonatos no Norte e Nordeste do país. Exatamente. Agora, no finalzinho, veio o Guti, que jogou no Glória de Vacaria. Certo. Né, e mais um zagueiro que era também aqui do Sul. Mas a base toda do Inter, desde os jogadores que saíram, que chegavam, que foi montado, Norte e Nordeste na grande maioria. Marildo, assim, pelo que eu observei acompanhando, né, a trajetória na primeira fase foi uma trajetória muito irregular, né, muitos empates, enfim, a equipe tem exatamente aquilo que você colocou, estava se formando, né, mas a partir do momento, até que a torcida começou a se fazer presente, também parece que criou E a torcida em Lages é fantástica, né? Tanto é que agora a disputa da Copa Santa Catarina, né? O Inter já começa a disputar em seguida. Eu acho que já é nesse final de semana, Ficou para sábado. Era domingo, foi Sim. puxado para sábado lá em Tubarão contra o Ercílio Luz. Então é a estreia. Nossa, o Ercílio Luz é uma das equipes mais bem armadas. Que fez um grande campeonato brasileiro agora, recentemente, né? Então, Série D, né? D. Liderou o grupo. Até quando foi para o mata-mata decaiu. Então é um time forte, claro, teve dispensa lá também, mas é um time forte também, um time bem montado. Você falava ainda há pouco no público. O Inter bateu o recorde de público na Série B, 11.495 torcedores. O segundo ficou Santa Catarina com 7 mil e pouco. 8 mil, vamos arredondar. E o Inter então teve... Santa Catarina, que é de Rio do Sul, né? De Rio do Sul. Que é uma franquia do pessoal lá de Suzano, se não me falha a memória, Osasco ali. Sim, só Osasco, eu ouvi falar que é Osasco. Osasco. Então o que aconteceu? Esse grupo, quando veio para lá, para Santa Catarina, inicialmente foi em São José. Inclusive mandava os jogos em Palhoça. Depois, 2 empresários de Rio do Sul compraram, e hoje é um time, o Santa Catarina é um time de Rio do Sul. Eu vi até uma entrevista, me parece que no dia de ontem, uns 2 dias atrás, do Polidoro fez com o presidente do Santa Catarina, e ele enfatizou essa situação, que o registro do Santa Catarina é no cartório em Rio do Sul. Então é um time da cidade de Rio do Sul, né? E vai começar a construir um CT agora, então provavelmente é um time que vai ter uma boa estrutura, uma infraestrutura boa, é o que se imagina, né? É um outro perfil de formação de equipe, né? Por que o nosso Internacional de Lages não parte por esse caminho? Hoje... O que acontece? O problema é o investimento, né? Porque a base ela dá o resultado lá na frente, quando você vê no jogador, aí mantém o time, né? Mas
Por exemplo, o Inter está disputando agora o Catarinense Sub-11 e Sub-13. Foi a Concórdia no sábado passado. Mas formado por quem? Assim, tem a Marca Esportes, como tem vários núcleos, várias escolinhas aqui, tudo é coordenado pelo Fábio André, o ex-goleiro do Internacional, que ele trabalhava numa escolinha também, saiu para se dedicar ao Inter, Fábio André. Então hoje tem aí tem o Pinheiro São José do Cerrito apoiando também, que até é o gestor financeiro, com atletas também, que tem uma escolinha. 11 e 13 anos. 11 e 13. Eles são registrados na federação como internacional. Internacional, porque quando você registra e participa de um campeonato estadual, profissional, tu tem que ter as categorias de base. Porque senão daqui a pouco ninguém mais forma ninguém, né? Então o que acontece? O Inter abriu mão do Sub-20, porque a federação deu essa opção. Quem abriu mão de uma categoria maior tem que disputar Sub-11, Sub-13. Até por o custo já seria também bem maior, né? Exatamente. Porque o Sub-20 muitos, né, já migram para o profissional. Exato. Né? E o custo também já... E essa foi a leitura do presidente do Inter. O Sub-20, você não consegue formar uma equipe porque quem vai estourar, quem está bem, já está no profissional. Sim. E Sub-20 hoje a gente tem atletas aí estourando com 17, 18 anos. 18 então anos, com 20 já está sobrando, né, no futebol. Já se sabe o que vai dar ou não. Você sabe que eu tive uma oportunidade, conversei com o presidente do Internacional, né? E ele estava naquele primeiro momento, na época inclusive que eu estava em Florianópolis, na FESPORT, e a gente conversou e existia um planejamento de um CT. Inclusive eu naquele momento até me entusiasmei, porque como eu gosto muito de categoria de base, né, eu acho que isso é que fomenta a questão. Sim, sem dúvida. A questão mais lá em cima, Marildo. E só que aquilo morreu, sabe? Daí me desestimulou e às vezes até eu tenho muito medo hoje, né, nós nos classificamos e com que estrutura a gente vai manter, porque o custo vai aumentar. Hoje ele está em cima do presidente, né? A Série B foi o presidente que tocou, sozinho, com um apoio, uma folha em torno, a despesa em torno de 250 mil mês. O Inter faturou aí líquido 240 mil reais na Série B, a renda líquida. O Colorado tem um problema de uma dívida trabalhista de décadas. Agora se fez um acordo, o Maurício Batalha, que hoje está no jurídico. Então o Inter só está aguardando a homologação por parte da Justiça do Trabalho. A partir da Copa Santa Catarina, 20% da renda já vai direto para ir diminuindo esse saldo dessa dívida. Repito, é de décadas, né? Vai parar aquela história do oficial de justiça estar ali na bilheteria para confiscar a renda. A gente já não teve isso agora na série B. Mas foi a história do Inter também foi isso, né? Então agora no borderô vai sair o 20% já direto da federação. E lembrando que o Inter arrecadou durante a Série B equivalente a mais ou menos uma competição, toda uma temporada de competição aí de 250 mil reais. Nós vamos fazer o primeiro intervalinho, nós retornamos em seguida. Nós estamos hoje batendo um papo aqui com a Marildo Volpato a respeito um pouco do nosso Internacional aí, que teve acesso agora à Série A no campeonato de 2024 e vai disputar agora a Copa Santa Catarina a partir do próximo ano. E não vai ter dinheiro da TV ano que vem. Já conversamos sobre isso. Retornamos em seguida. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Bom, estamos retornando aqui, conversando com a Marildo a respeito do Internacional. E agora,
Copa Santa Catarina? Já foram muitos jogadores embora? Foram. Inclusive, aquilo que eu comentei no primeiro bloco, a gente tem dificuldade de ter as informações. Confirma, talvez vá, mas não, ele está com vontade, mas talvez a gente tenha uma composição, ele vai ficar... Então, assim, nunca dá para dizer. Por exemplo, o Marcondes, sim, nas redes sociais, zagueiro, ele... se manifestou. Então, tem alguns outros jogadores, mas também, paralelo a isso, tem a possibilidade de voltar. Claro que eles querem dar um tempo agora, querem descansar um pouquinho, né? Foi puxado, então, vão para casa. Ou também se valorizar, né? Isso também é mais do que natural, né, Marildo? Então, assim, porque... Você disputa uma competição, alcança o objetivo que... Serviço é consequência nesse momento, sim, né? Sim. O serviço, mas o importante era classificar para a Série A, então ele busca um pouco de valorização. Porque também. Aí, Marcelo, e o nosso telespectador, tem a questão aí do mercado da bola. Já estamos em setembro. O que tem de competição aí? Série A do Brasileiro, Série B, que, né, já não tem mais janela, já está inscrito, não tem mais como... E a Série C também entra no quadrangular final. Já está, então, o que acontece? O Inter formou e aí é importante a gente destacar isso, porque os jogadores falam entre eles, né, do Brasil inteiro. O Inter pagou direitinho, não atrasou nada, tinha premiação para subir, tinha premiação se fosse campeão, tinha premiação se ficasse entre os 4 primeiros, daquilo que você falou, que daí decidiria o jogo de volta no mata-mata aqui no Tivida. Então, financeiramente, o Inter honrou com tudo, presidente. Boa estrutura, num bom hotel, ficaram na concentração exclusiva só para os jogadores, com alimentação melhor impossível. Então, o Inter formou hoje, tem um know-how, tá famoso o Inter entre no meio da bola. É até bom que as pessoas entendam, porque isso é o básico, mas antigamente não era feito exatamente. Nada disso. Né? Então o básico começa a ser valorizado nesse momento. Né? Tem uma entrevista, até aproveitando, do Muricy Ramalho, né, que já claro. Outro dia, ele falando do início da carreira dele, e ele treinando grandes times sempre, né, de futebol de grande rendimento. E daí um dia chamaram ele lá, um presidente do clube, dizendo o seguinte: tinha que motivar os jogadores. E ele, daquele jeito dele, extrovertido e falador, disse: não, espera aí, motivar quem está ganhando 1 milhão por mês. Ele contou, quando eu comecei, eu trabalhava lá, que os caras não tinham nada disso. Aí sim tem que motivar para entrar em campo. Agora tem que pegar um grupo que cada um ganha 1 milhão, direito de imagem, e se faz um gol, se dá assistência, ganha mais. E daí tem que motivar. Então, mas voltando à nossa realidade, é o mínimo que tem que fazer, mas o Inter fez, cumpriu, deu o máximo aos jogadores. Então os atletas querem ficar. E também vão para onde daí, né, Marcelo? Porque está acabando a temporada. E assim fica sem mercado, né, agora no final, e precisa ter o dia do leitinho das crianças, né? Tem jogadores que estão fazendo a seguinte proposta para o presidente. Então eu volto para casa, fico em casa, não disputo a Copa Santa Catarina, mas quero o catarinense ano que vem. Daí o que o presidente está dizendo? Ou tu disputa a Copa Santa Catarina, ou eu vou atrás de outro, a fila anda. Claro. O zagueiro que for bem, o centroavante, o ponteiro, o meio que for bem na Copa Santa Catarina, claro que eu vou ficar com ele pro campeonato. Então também não dá, né? Vou para casa, pega lá seus 5, 6 quilinhos a mais, depois vem aqui para cá. Não, daí é outra história. É uma mão de duas vezes, né? Vai perdendo o vínculo, né? Exatamente. Mas assim, pelo que tu sabe, dessa equipe que foi aí vice-campeã da Série B, classificou para a Série A, quantos jogadores foram embora? Aí que está, alguns... Porque eles vão jogar agora nesse final de semana? O time já está treinando. Está treinando? Já está treinando. Então, assim, claro que deu aquela pausa ali da segunda e terça-feira, né? Que não foi pausa, porque o pessoal na segunda descansou, na terça já foi para o treinamento, foi para a academia. O Inter teve muita regularidade com a academia. Tu vê que isso é uma condição importantíssima para o atleta, que antes não tinha, como você falou. É o mínimo, mas antes não tinha. Então, não se sabe. Porque tem muitos jogadores e empresários. Então, aí entra numa ciranda aí que... Por exemplo, o Internacional hoje não tem uma assessoria de imprensa? Não tem nada? Tem assessoria de imprensa, mas também não conseguiu passar informações. Aí fica um pedido para a Copa Santa Catarina, para o ano que vem, né, que esteja mais perto da imprensa. É importante isso para passar informações. Porque o que acontece, né, Marcelo? A gente que está aí há tanto tempo nisso,
Quanto mais você passar a informação certa, você vai evitar a especulação. Eu até não gostaria de usar essa palavra, mas infelizmente é isso que tem que usar. Eu acho que por vezes falta um pouco de profissionalismo, né? Porque, sabe, você não pode tratar uma estrutura, um nome como Internacional dessa forma. O Internacional tem muita tradição a nível de Santa Catarina, é uma equipe de uma cidade onde a cidade veste a camisa do Internacional, enfim, e tem coisas que a gente precisa saber. Né? Precisa saber até para se motivar, para acompanhar, para agregar valores, né? Mas as pessoas se acham às vezes dona do troço e não divulgam. Eu acho que isso é complicado, né? Eu não estou aqui fazendo assim nenhuma crítica específica ao presidente do Internacional, Amarildo, porque eu até acho que ele é um guerreiro, que se não tivesse ele, nós estávamos mortos. Nesse momento nós não teríamos ninguém. O torcedor começou a entender isso. Começou a entender. Exatamente, você falou a palavra certa, começou a entender. Porque senão não tem outra pessoa hoje aqui em Lages que queira pegar o Internacional e bancar um campeonato de Série B. E assim, com a crise que a gente está, os empresários, por mais boa vontade que tenham, por melhor empenhados que estejam, você consegue aí numa empresa 2, 3 mil, 5 mil, nós estamos falando de despesa de 250 mil mês. Então, assim... A questão do profissionalismo, Amarildo, eu quero te dizer pelo seguinte: nós vamos iniciar a Copa Santa Catarina fora, mas se nós tivermos informação a nível da cidade, no próximo jogo, na segunda rodada aqui, o público já se motiva para ir novamente. Né? O Inter estreia em casa dia 17 de setembro contra o Avaí, aqui no Estádio Municipal. Até porque tem a questão da grama, né? Tem que... Bom, isso é outro assunto que nós vamos cuidar daí depois lá na frente, porque... Não sei, eu acho que houve alguma coisa errada no planejamento aí dessa questão da grama, né? E eu acho que no dia de ontem, se eu não me engano, houve aí o prefeito da cidade dizendo que vai fazer toda a estrutura que tem que ser feita, inclusive de iluminação, né? Mas isso nós vamos tratar depois, Amarildo. Mas eu queria, assim, nesse primeiro momento, o que eu precisava como torcedor, né? Que a equipe do Internacional, quando começa a atingir um patamar nesse nível, porque agora a Série A é diferente. Sim, né? É totalmente diferente, até o envolvimento da cidade passa a ser diferente. Então nós precisamos saber dessas informações para motivar, né, o público desportista aí ao campo, para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, enfim. Me disseram que eles tinham repassado essa questão da comunicação do Internacional para uma pessoa aí, mas parece que a informação não está chegando. Então isso é complicado, né? É complicado assim para a gente. É uma soma, né? Todo mundo tendo informação, todo mundo vai divulgar. Hoje não são só as rádios, né? A gente sabe que não só aqui, por exemplo, a Nova Era, mas tem muitos blogs, tem as redes sociais aí que... A velocidade está muito grande hoje, né, Amarildo? A gente não tem dúvida nenhuma, assim. O troço é bem veloz, e o que nós não gostaríamos que acontecesse é que entrássemos numa Copa Santa Catarina depois de uma classificação dessa, nós temos saco de pancada. Isso não pode... Isso é que eu tenho medo. E antes da gente finalizar o primeiro bloco, nós falamos sobre a questão do televisionamento, porque hoje a imprensa é imprescindível, né? É imprescindível. Mas você falou que não tem... O ano passado, esse ano, estamos ainda em 2023, já teve dificuldades, tanto é que a emissora, o grupo que comprou os direitos do campeonato, transmitiu quando quis, a hora que quis e no horário que conforme a sua grade de programação. Associação de clubes, que por sinal o presidente do Inter é o presidente da Associação de Clubes, né? Estava imaginando um aumento de valores. No Rio Grande isso aconteceu, passou-se para 15 milhões, a TV pagou lá. São Paulo foi para 35 milhões esse ano. Estamos falando de São Paulo, é outra realidade, né? Mas aí, tanto é que o Campeonato Paulista não ficou com a Globo, né? Ficou com a Record, os direitos de transmissão. Certo. O Campeonato Gaúcho ficou com a RBS. E aqui com a NSC. Só que a questão do mercado, ela foi se reduzindo, que o que eles tinham de valores, os clubes, foi reduzido. E a negociação na mesa foi tipo assim, quer ou não quer.
Ah, mas queremos aumentar o contrato. Não teve aumento, teve redução. Então, e transmitiram quando isso foi possível. Então não foram todos os jogos. Porque... mas aí agora 2024 não tem... Não, ainda estão se discutindo. Está se discutindo a qual a TV... Vai ter TV, vai. O que eles têm que pensar também, até o presidente do Internacional, que hoje é presidente da Associação dos Clubes, é que a nível de Brasil também os nossos representantes não estão fortes, também a motivação para as emissoras transmitirem também já não é a mesma, O campeonato regional caiu muito a sua qualidade, né? Então a gente está acostumado aí, tu vê, tem Libertadores, tem os jogos internacionais que entram aí facilmente, né? Então, olha o nível na Champions League. Daí você tem o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco você vai ver, vai transmitir Figueirense e Barra. Quem que vai assistir? Não. Assim, a gente está falando, está sendo muito realista aqui, não estou falando mal de ninguém. Não, mas é verdade. É só os poucos torcedores do Barra que vão assistir e o Figueirense que tem uma boa torcida que vai acompanhar. Mas hoje nós temos muito mais interesse de ver o campeonato lá da Arábia Saudita, lá que estão os... Que tá os homens lá, né? Claro. Então, isso é lógico, né? Então, o que aconteceu? A lei da oferta e da procura, né? Até o dos americanos também, né? O Messi foi para lá, agora tá... Então, vamos ver lá. Então, daqui a pouco, claro que... E aí, de novo, né? O Inter é um apelo de público grande. Todo mundo quer ver o Inter. No campo, onde o Inter vai, leva público, porque tem história. Na penúltimo jogo ali, deu 4 mil pessoas, né? 4 mil pagantes, né? 4.500 e poucos pagantes, né? Foi, aqui sim. 4.452. 452. E o Internacional foi a Rio do Sul, naquela grande classificação lá no 2-2, 300 torcedores. A Joinville tinha 2, 3 ônibus lá. Então o torcedor vai. É um capital humano muito grande, tem o Internacional. É uma fonte de renda boa, né? Se souber o marketing vender bem, vende muita camisa, vende. E daí, só para terminar a questão da TV, quem sobe da B, isso é no brasileiro, no regional, a cota é menor. Certo. Então o Inter vai ter menos dinheiro que Figueirense, menos que Chapecoense, menos que Avaí, menos que o Barra, que já se manteve. Mas vai ter cota. Vai. É importante isso também. Tomara que tenha. Bom, estamos encerrando o segundo bloco e retornamos em seguida aí para bater mais um papo sobre o nosso Internacional. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zapelini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zapelini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Você está organizando um evento? Uma comemoração ou uma festa? Quer que ele seja marcante em um ambiente refinado e de bom gosto? O Clube Cacetiro tem o espaço ideal para você. Nós chamamos de Salão Branco. Como o nome sugere, é um ambiente claro, amplo e confortável. Tem capacidade para acomodar até 250 pessoas. É discreto e combina com qualquer decoração. Além de ser totalmente climatizado, tem uma cozinha industrial anexa para facilitar o preparo do seu cardápio e das suas bebidas. Tudo para receber bem os seus amigos e convidados. Faça-nos uma visita ou reserve diretamente pelo telefone 3222-1699 ou pelo WhatsApp. Bom, estamos retornando aqui para o nosso terceiro bloco. Amarildo, você me falou ali no primeiro bloco que o Internacional teve um custo de R$250 mil por mês na Série B. Por mês. Por mês, então em 4 meses deu quase 1 milhão? Quase 1 milhão. E aí a questão, não se abre muito o financeiro, né? O presidente não fala sobre isso. Agora, no finalzinho que ele foi falar em 200, não se sabia que era todo esse valor por mês, né? Então... Porque o que aconteceu... 250 mil por mês, mas a despesa toda, né? De hotel, concentração, viagem. Eu estou achando que o Nazareno comentou aqui conosco naquela oportunidade que ele precisava... Ele queria uma folha de 140. 100 e poucos mil reais, Só que... Praticamente
aumentou 100 mil reais aí. E eu acho que aumenta, Marcelo, porque vieram muitos jogadores. O Inter teve que aumentar o nível porque... Mas cada jogador veio ao preço de quanto? Assim, aí, a média mensal? Pois é, não se passou isso, não se... Várias vezes a gente tentou descobrir, até dentro daquilo que você falou ainda há pouco, né? A transparência, porque hoje, numa iniciativa privada, você não quer saber quanto que X ganha, mas no futebol tem essa cultura, mas né? a média de um jogador desse, vamos trabalhar aqui no campo da suposição, né? É evidente que a gente não tem os números, mas uma faixa salarial aí, no máximo, no meu ver, é 5 mil reais ou mais. A primeira fase foi isso aí, 3,5, 4. Daí começaram a vir os reforços. Um pouquinho mais já foi. O Inter já teve que tirar alguns jogadores de alguns clubes. Daí, porque dentro daquele planejamento, de 9 classificava 8, não vamos gastar tanto os 2 primeiros meses. Né? Que foi a primeira fase, deu 2 meses. Então, tocou com os jogadores aí. Depois começaram a vir reforços com um salário um pouco... se comentava tudo na hipótese que tinha jogadores aí acima de 10 mil agora, nessa reta final. Será? Não todos, mas tinha. Nossa. Comentário, Marcelo, porque a gente não... Isso nunca foi aberto. A gente não pode nem achar muito estranho mesmo, né? Porque tem jogador aí no Brasil aí ganhando mais de 1 milhão, né? É um superfaturamento. A gente, né? tem um exemplo maior, é o Luan, né? Foi pro Santos, foi pro Corinthians, daí o Corinthians emprestou pro Santos, daí virou aqueles memes, lembra? Nós estamos gastando 800 mil por mês, né? Disseram que vinha de graça o Luan pro Santos, mas nós temos que imprimir a folha dele, estamos gastando. Papelzinho da folha ali. Acho que agora veio pro Grêmio por 50 mil, né? Ali foi uma aposta do Renato, né? Então, assim, claro que sempre lembrando, né? A nossa realidade é totalmente diferente, é outra. Bem diferente. Porque... Mas aí teve alguns jogadores que comentaram que não todos, né? Não foi todo o grupo, claro. Pois é, e daí ele gastou aí em 4 meses perto de 1 milhão, né? E arrecadou líquido 250? 201 equivalente a 1 mês de despesa. Mas o homem bancou dinheiro então, hein? Não se sabe. Ele poderia vir aqui, comentar, explicar, pedir mais apoio dos empresários. Os empresários apoiaram. A gente sabe que... E agora estão motivados, porque se fizer um planejamento bem feito e um encaminhamento bem feito internacional, o empresariado de Lages agora vai. Viu seriedade e continuidade, né? Mais do que seriedade, a seriedade já se tinha antes. Exatamente pelo aquilo que nós comentamos ainda há pouco, porque agora o povo do esporte começou a entender que o Cristo, no primeiro momento, se achava que o Cristo só estava ali, e tá, né? É negócio dele, ele é empresário e tal. Empresário. Mas se não tiver ele, ninguém faz. Por exemplo, foi vendido o Caleb, uma formação do Inter, para o Cuiabá. E o valor exato tal, não foi divulgado, mas o Inter recebeu uma cota, recebeu um valor, depois ia receber mais uma etapa lá do Cuiabá, foi vendido para lá. Então, Série A do campeonato, nota que o Inter formou um atleta. Agora, o quanto realmente não... Então, por exemplo, acho que é importante a gente falar... O presidente aqui faz quantos anos? 5? Esse ano completando 10 anos. 10 anos? Então começou ali na Série B, o Inter foi campeão da Série C em 2014, se não me falha a memória, 2013, Série C. Retomou todo o processo e agora está na Série A. Mas 10 anos para o Caleb só é pouco, né? Por isso que o esporte de base tem que ser feito, sim, né? Sem dúvida. Daí é complicado, né? Mas eu acho assim, o Cristo realmente ele é um dedicado, né? Ele trabalha bastante, é evidente que ele é profissional, ele visa lucro, né? Mas eu também andei escutando uma história, não sei se tem algum encaminhamento, que ele também estaria propenso, em algum momento, se transformar o Internacional em SAF? Tem, esse projeto existe, deu uma acalmada. Empresários estavam investindo no Brusque. O Brusque ia se tornar uma SAF. Mas lá a situação financeira deles, a cota master lá, o empresário da cidade desistiu, né? Parou de investir. A Van? Exatamente, não investe mais. Então aqueles empresários que estavam indo lá para o Brusque
poderiam migrar para cá, parte do investimento trazer para cá. Então isso está andando em bastidores, não se sabe. Daqui a pouco a gente pode ser surpreendido. Eles podem já estar apoiando, porque não nesse processo que, né, o Inter teve agora na Série B, a gente não sabe, então é especulação. Mas que tem empresários, que o Christopher ele tem um grande nome no mercado da bola, no mercado do futebol em todo o Brasil, tem parceiros, tem investidores, tem. Então, porque agora o Inter já não é uma galinha morta, né? Já tem um pouco mais de respeito a nível de Santa Catarina. O que é uma SAF? Uma SAF são investidores colocando dinheiro. Mas o que teve o Inter até agora? Foi uma SAF, só que não... uma SAF individual. Não foi jurídica, não está registrado, não está em cartório. Exatamente. Tudo bem, mas está se buscando. Está se viabilizando. Esse acordo com a Justiça do Trabalho... Tem razão, é um modelo de SAF, só que era de uma forma muito tímida ainda, né? Mas... Então, quando o Inter conseguiu, depois de muito tempo lutando, um acordo com a Justiça do Trabalho, que era o grande passivo do Colorado, a partir do momento que foi feito esse acordo, que vai ter um prazo longo para pagar. Então, assim, pela renda, a primeira fase da Copa Santa Catarina vai até outubro. Depois não tem mais repasse, daí não tem mais verba. Lá em janeiro começa o Catarinense, no segunda quinzena. Então, acertando esse passivo eu imagino, da Justiça do Trabalho, eu imagino que a SAF, o trâmite vai andar com mais rapidez agora. Ouvi comentar, Mario, que parece que existiu ainda 70 ações. 70. De números eu não tenho essa informação. Eu tive essa informação que teria 70 ações ainda. Mas também não se sabe quem é o maior credor, né, nessa história. Nós temos que é o maior credor aí do Internacional. O que eles falam muito das ações também, e isso já era, talvez agora após esse acerto com a Justiça do Trabalho pode ser que apareçam os nomes. A gente não sabe nem o montante da dívida, né? Não, até acho que agora o clube está sabendo, porque até então não tinha, porque todo dia estava aparecendo ação. Mas por outro lado, Marcelinho Paraíba, certo, vai vir um dinheiro bom dali, 5 milhões. Hoje parece que está em 6 já por causa do juro. Então, a hora que esse dinheiro chegar no clube, é um grande aporte, aí 5, 6 milhões. Por sinal, falando em Marcelinho... Mas por que viria esse dinheiro? É uma ação... É uma ação. O Marcelinho contra o Marcelinho jogava no Inter. Certo. E recebeu uma proposta para disputar uma série no Campeonato Brasileiro com o Sampaio Correia. Não, me falha. Era um time lá da Paraíba mesmo, não era? Era. 13, eu acho que era 13. O 13 da Paraíba. Eu acho que era 13. E ele foi para lá e tinha contrato vigente com o Inter. Ele meio que não abandonou, mas... Sim. E foi pro bid lá pelo 13 da Paraíba. Beleza. O presidente, sabedor das leis, empresário, entrou na justiça e ganhou. E foi ganhando em todas as instâncias. E o 13 recorrendo e o Inter ganhando. Então agora tem a sentença final, desfecho desse processo. Nota que o Marcelinho passou aqui em 2014, 15, por aí. Então agora ganhou, só que o 13 não tem dinheiro para pagar. O que acontece? A exemplo, e aí puxando um pouquinho da história, exemplo do que aconteceu com o Avaí, que vendeu o Passo do Bode lá no centro pro shopping. Lá eles tá em leilão o terreno do campo do 13, porque os empresários vão dar um CT pro 13. E vão ficar com aquela área lá, que é uma área central, lá na Paraíba, não imagina onde que é. Então, quando aconteceu o leilão, e quando for vendido o campo do 13, já está penhorado, já está tudo certo, parte do dinheiro já vem para a conta do Inter. Só que já teve uns 3, 4 leilões aí nos últimos 2 anos. E ninguém está indo ainda, não sei se estão esperando baixar o preço. Enfim, a gente sabe que era para construir um shopping e hoje os investidores de shopping caiu muito também, né? Não estão mais abrindo shopping, pode notar aí que caiu bastante a abertura de shoppings do Brasil. Até porque as lojas de varejo quebraram tudo, que eram as âncoras, né? Enfim, isso é outra história. Então o Inter tem ali 5, 6 milhões para entrar a qualquer momento. Apareceu o leilão, alguém deu o lote lá, o prêmio, vem dinheiro para o Inter. Já vem dinheiro para o Colorado.
que é do Marcelinho Paraíba, que ele abandonou o Inter ainda com o contrato vigente. Bom, seria um dinheiro que daria... Ah, sim. Para montar um bom time. Para montar um bom time. O Cris está botando dinheiro do bolso dele, claro que, né, ele é um investimento, mas tem esse dinheiro para entrar no Internacional. Só que já foram 2, 3 leilões e ninguém apareceu, a gente já fica pensando que... Será se nós falássemos com o Céu Elon, queria lá esse... Que ele vai muito para aquela região lá. Não, inclusive nós podíamos instalar a Nova Era Vamos abrir uma franquia para lá. Olha, nós estamos enterrando o nosso terceiro bloco aí e retornamos em seguida para o nosso último bloco aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o estádio Vidal Ramos, que foi feita uma reforma, mas agora já tem que ser feita uma outra reforma, porque parece que existem algumas exigências aí da Federação Catarinense. Retornamos em seguida. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Bom, estamos retornando aqui para o nosso último bloco. Marildo, foi feito um investimento no nosso estádio, né? Evidentemente foi um investimento para a Série B, né? Sem expectativa de subir, né? Se eu não. E agora vai ter que ser feita uma reforma ao custo mais ou menos de R$1 milhão, pelo que eu ouvi falar. Ah, dá mais. Dá mais? Dá mais. A iluminação é em torno de 1.300, de 720 lux. Nossa, só a iluminação já... O gramado, esse gramado foi plantado agora, ficou... A grama é boa. A grama tá certo. A grama, assim, então, quem está nos acompanhando agora tem um visual lá meio ruim, mas nós estamos na Serra Catarinense, né? Certo. A semana passada... E até porque não foi dado tempo para a grama sentar, né? Não. Só botaram e deu o jogo em cima. Esse engenheiro agrônomo que dá assistência para grandes arenas aí no Brasil esteve semana passada aqui em Lages observando. Até novembro, o que alimenta... A grama, ela se contém, ela consome o menos possível. Com o sol é que ela vai tendo os nutrientes. A partir de novembro que começa a crescer. Agora ela só se mantém. Onde ela está, ela fica quietinha. E se não tiver jogo, né? E nem geada. Nem geada. E nem frio. E foi colocado esse gramado e o Internacional em nenhum momento perdoou chuva, nada, né? Treinava e jogava. O Inter estreou na Série B dia 28 de maio. O gramado foi terminado ali 15, 16. Deu um tempinho. Deu 10 dias. Daí as emendas ali para juntar e aquela correria, estreou, beleza, tranquilo, contra o Juventus de Araguá aqui no empate. Então, como não se tinha expectativa nenhuma, vai subir ou não vai, todo mundo querendo subir, mas então a grama ali deu 280, 300 mil reais, números aí, mais ou menos, e não se investiu mais. O problema não era a grama, o problema é a base, é a drenagem, que tem que ser automática. Porque simplesmente só foi substituído o gramado anterior e uma grama nova em cima. E não foi mexido nada para... Nada, da drenagem. Então, o que tem que ser feito na base, né, porque... Aí que tá, é muita coisa. Você tem que limpar toda ela, que tem aquelas pedras, ferro que falava antigamente, né? Que tá bem trancado, foi colocado muita terra. Hoje não se coloca mais terra. Eu só estou repassando o que os técnicos falam. Não, claro. Hoje é tudo com areia. Mas não é essa areia que você dá uma pasada e vai lá no mar e pega. É areia filtrada, areia que passa por vários processos. Então é caro a areia. Para você fazer toda uma camada para depois
com preparo todo para depois... Exatamente, então não é qualquer areia, você tem que comprar essa areia e passar por todo um processo, que isso tudo é dinheiro. Então tem que se trabalhar 30 centímetros abaixo da grama hoje, vai ser tirado toda aquela grama, deve ser colocado uma nova, aquela grama deve ir a princípio lá para o campo do Marisa, daí o Inter ficaria meio CT do Inter lá no Marisa, essa é a ideia, aquela grama ali, porque ela é boa, ela vai crescer, a grama é boa, sempre foi aprovado pela federação, naquele caderno de encargo. Mas não precisa comprar outra grama. Não, daí para fazer uma coisa de nível. Vamos fazer uma limpa daí. E como lá no Marisa precisa, ou em outro campo, ou no suplementar ali ao lado, então aquela grama vai para lá. Porque daí só tira as leivas ali e não é um trabalho tão difícil. Certo. Né? Tendo equipamentos, vai embora. E aí vai ser trabalhado, porque a drenagem tem que ser automática, tudo eletrônico. Aí que está. Então começa a ter o custo. E daí tem que vir água para ligar, aquele troço tudo. O encanamento, a base está pronta, tem. Porque hoje já tem a drenagem, só que ela é manual. Sim. Você coloca lá, o João, que hoje administra lá, que cuida, junto com o BIM, vão lá, passa aquela trabalheira toda, instala aqueles canos, aí molha o gramado, vai embora. Hoje é tudo automático, só no acarcar no dedo, como dizia um colega meu. Mas agora daí vai ser computadorizada. Vai ser exigência do caderno de encargos da federação. Fora isso, não disputa a Série A. Então vai muito mais de 1 milhão. Vai chegar em... Assim, que se grosso comenta, modo, né? Sim, claro. Vai passar aí de 2 milhões e 500, 2 e 300. Vai muito dinheiro ali. Nossa, aí é complicado, porque é o último ano de administração também, né? E a gente sabe que segundo semestre, os orçamentos aí de todas as prefeituras se reduzem. Sim. Então, para você abrir uma licitação, precisa ter a dotação. Aquelas coisas, tudo que eles estavam explicando para a gente, não tenho e daqui a pouco entra numa licitação em uma empresa só aí, com valor lá em cima. E daí? E tem que ser feito, porque daí não disputa a Série A do Campeonato Catarinense ano que vem. O mais barato é a iluminação, então. Em torno de 1.200.000, 1.300.000. O projetista já esteve lá vendo, para ver se precisa trocar as torres, as bases, porque hoje 2 são metálicas, que precisa trocar. A última, que quando caiu, aí 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi feita de concreto, então não sei se dá para manter ou não. Tudo isso, e assim, né? Só para ter um comparativo, hoje aquela iluminação ali, quem foi lá no jogo de Santa Catarina viu, iluminação difícil, ruim, não chega a 250 lux. E pro catarinense precisa 720 lux. 3 vezes mais do que ele. Então, aquilo ali morreu, né? Não tem mais o que ser feito, né? Isso ali é lâmpada ainda. É o tempo da lâmpada. Então agora é tudo LED, tudo iluminação moderna para comportar. Daí entra a discussão do Jocol, faz tudo isso e coloca o Jocol lá para disputar, para bater a grama. Não, o Jocol precisa também a base. Quem não quer jogar no estádio municipal? Né? Então... Não, e até porque é um estádio municipal. Né? Exatamente, para justificar o investimento público lá. Exatamente, também tem que pensar nesse aspecto aí. Agora, eu pensei que os valores eram menores. E o Inter... Esse é o valor que realmente, para o último ano de administração de uma prefeitura, vão ter que buscar valor de longe, porque a Fundação do Esporte, o orçamento da Fundação do Esporte anual é 2 milhões e pouco. Não chega a 3 milhões, se eu não me engano. É mais para folha e alguns investimentos que o trabalhador, né? Só para as competições, né? Que já são tradicionais da cidade, aí, como jogos comunitários, enfim, o apoio a algumas entidades que é feito, mas com um investimento desse aí no valor de perto aí de 2 milhões e pouco, né? Vai ficar em torno disso. 2 milhões e meio aí. Olha... É complicado. E junto com isso, a gente sabe que a coisa pública... Não tem velocidade também, não né? Não tem. Então, aí uma licitação é 1 mês e meio, 2 meses, eu acho. E daí quem ganhar? Se for uma empresa idônea, uma empresa que venha com a equipe para trabalhar, é uma coisa. Se for essa que... Enfim. Que daqui a pouco Então, tem um processo que precisa levar sorte junto aí também. É porque depende único e exclusivamente do encaminhamento do poder público. Porque o que vai acontecer? Primeira quinzena de dezembro tem que estar com o time montado para a Série A. Tem que começar a treinar.
depois dá aquela folguinha do Natal ali. E pior é que é um campeonato rapidinho também. Rápido, março acaba, porque daí já tem a prioridade do calendário nacional. Então, assim, o Inter vai disputar agora a Copa Santa Catarina, que vale uma vaga para a Copa do Brasil. Quiçá que a gente conquiste. São 10 clubes, todo mundo estruturado. Os clubes vindo, claro que vai ter reformulações. Mas daí a Copa do Brasil não pode disputar aqui também? Mas daí arrumando, daí pode. A primeira fase, segunda dá, Marcelo, porque a gente vê cada clube aí. E a Copa do Brasil tem essa finalidade, né? Que é essa integração dos clubes grandes com os Mas a maioria, escuta aqui, todos, porque assim, você sabe que eu estive na fundação durante um bom tempo, e a exigência com Lages sempre foi muito grande. Sempre. Toda a vida, Lages tinha que ser referência, parece que eles acham que aqui nós estamos nadando em dinheiro e nós podemos fazer tudo. Mas tem tanto campo aí na nível de Santa Catarina ainda que... Será se o Ercílio Luz tem isso tudo? Aí que tá, o Barra, né? Que o Barra manda os jogos dele. O Marcílio Dias tem. O doutor Ercílio Lazo, o estádio das avenidas agora, passou por uma revitalização lá. O Brusque está fazendo um estádio. Mas enfim, aqui as exigências são todas maiores. E sobre aquela ameaça, né? Amanhã baixamos a resolução, não joga mais, não pode nem passar na BR mais. Sempre assim, né? Não, aqui a pressão é muito grande. Pois olha... Tomara que dê certo. Mas tudo está se encaminhando. Tem a boa vontade, tem... Né, o pior foi conquistado, Série A. Agora correr atrás e ajustar aí as peças para... O pior não, o melhor. O melhor, né? O pior que eu digo... O pior da pior das hipóteses. O investimento alto, será que sobe, será que não sobe? Toda aquela dúvida do torcedor subiu. Então, o mais difícil, então, vamos colocar, a gente conseguiu. Agora vamos correr atrás para se manter lá. Bom... Marido, estamos chegando no final aí, agradecer mais uma vez a tua presença aqui. A gente agradece o convite. Você é uma pessoa que realmente tem discernimento e sempre tem muita tranquilidade em emitir as tuas opiniões, e a gente gosta disso, né? Porque o nosso propósito sempre é fazer pelo melhor, né? A gente comenta aquelas coisas do Internacional, com o objetivo da gente ter mais informações, de levar para o público, né? As pessoas que nos assistem criam essa expectativa também, e a gente, por isso que a gente gostaria, né, que o Internacional também nesse segmento aí, já que agora já é um time de Série A do Campeonato Catarinense, também desse uma atenção especial para as pessoas que estão do outro lado, né, para os torcedores, enfim, que isso é importante. A cidade é uma cidade que tem uma carência muito enorme de atrativos, o Internacional é um belo atrativo, a gente sabe que as coisas... Partido Internacional, a gente fica muito lisonjeado, né, quando o Internacional consegue disputar novamente um campeonato catarinense da Série A. 5 anos fora. 5 anos fora, né? Às vezes nós temos até amigos nossos que se passam até na narração, né? Meu amigo Elcio lá, mas tá tudo certo, né, Elcio? A gente já batemos um papo e a gente... Mas é porque a gente tem essa ânsia, né? E às vezes a gente se perde, mas tá tudo certo, e vamos rezar aí que as coisas aconteçam, que a gente faça uma boa campanha agora na Copa Santa Catarina, para não perder a credibilidade, né? E entrar no Campeonato Catarinense para ficar, né? Porque esse também, esse sobe e desce, isso aí é cansativo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Precisando, é só convidar, estamos aqui. Não, nós precisamos sempre Então, estamos aqui. Quem quiser e venha conosco aqui, né? Vamos lá. Parceirão, Amarildo. E vamos nos ajudar aí. Pessoal, grande abraço a todos. Se Deus quiser e permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon
inside myself.